Olá, canquetes e canquitos virtuais. Nesse vídeo, vamos falar de uma aplicação muito importante do Teorema de Pitágoras. Vamos bolar aqui, ou deduzir aqui uma fórmula que permitirá você encontrar a medida da diagonal de um quadrado sem muitos arrodeios. E sobre o quadrado, nós sabemos que ele tem algumas características muito importantes. Ele é equilátero e é equiângulo. Quer dizer o quê? Que ele é um polígono regular, ele possui os ângulos com a mesma medida, e já que ele é um retângulo, os seus ângulos são retos e os lados também vão ser congruentes. Bom, no caso aqui eu tracei essa diagonal, que não seria diferente do que eu vou encontrar se eu tivesse traçado essa diagonal. Porque no caso do quadrado, as diagonais vão ter a mesma medida. Outra coisa importante é quando você traça uma diagonal, tu divides o quadrado em dois triângulos congruentes. Então não fará diferença eu escolher trabalhar com o triângulo de cima ou com o triângulo de baixo. Outra coisa importante é que eu estou representando pela letra L a medida de cada um dos lados. Você pode usar a letra A, isso não vai mudar. É apenas uma nomenclatura que eu estou usando. Então, medida do lado do quadrado, aqui tem L, claro que aqui também é L, e ali também é L. Mas agora eu quero, juntamente com você, encontrar a fórmula para eu poder descobrir a medida da diagonal de qualquer quadrado. Então vamos lá. Aqui eu tenho que o meu D indica a diagonal e o L indica o lado. Aplicando Pitágoras, já que meu D vai ser hipotenusa, já que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, vamos ter o quê? Hipotenusa ao quadrado. Eu estou aqui apenas enunciando o Teorema de Pitágoras. Vai ser igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quer dizer, então, que a medida da diagonal ao quadrado vai ser igual a 1L quadrado mais 1L quadrado, ficou, então, 2L quadrado. Tirando aqui o valor do D, esse 2 vai passar para cá em forma de potenciação, ficaria, então, aliás, em forma de radiciação, porque a operação inversa da potência é a radiciação, raiz quadrada de 2L ao quadrado. Eu não coloquei aqui mais ou menos porque o D está indicando uma medida, então não me interessa, não existe medida negativa. Então, o meu D vai ser igual a raiz quadrada de L ao quadrado é L, e a raiz quadrada de 2 é um número irracional, vai ficar assim mesmo. Então, quer dizer que, se você tem facilidade em memorizar a fórmula, vamos imaginar que eu tivesse aqui um quadrado de lado medindo 10 metros, qual seria, então, a medida da diagonal do meu quadrado? Bom, se o lado é 10, ficaria 10 raiz quadrada de 2, sem nenhum cálculo. Bom, já que eu estou falando do quadrado, existe uma aula especial sobre áreas de figuras planas, e nessa aula eu explico a fórmula da área do quadrado, que é essa aqui. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre isso, tu poderás buscar a aula que fala sobre áreas de figuras planas, no caso específico do quadrado. Bom, então temos aqui a fórmula, receita de bolo pronta para a diagonal do quadrado, e aqui a área do quadrado. Bora ver aqui dois exemplos. No exemplo 1 temos o seguinte: calcule a medida da diagonal de um quadrado que tem 25 centímetros quadrados de área. Então, quer dizer que a área vai ser igual a 25 centímetros quadrados. Ora, mas a fórmula para o cálculo da área do quadrado eu te informei aqui, ó, é a medida do lado ao quadrado. Então, eu vou trocar o meu A por L ao quadrado, igual a 25. Aí tu sabes que dá para fazer aqui de cabeça, bem rapidinho, né? O L vai ser igual a 5, porque 5 ao quadrado é 25. Enfim. Mas bora imaginar que você não sabia disso, tá ok? Então ficaria ok. Raiz quadrada de 25, esse seria o valor do meu L. Então, o meu L vai ser igual a 5 centímetros. Bom, essa é a medida do lado do meu quadrado. Mas a questão quer que eu encontre a medida de quem? Da diagonal do meu quadrado. E a diagonal do meu quadrado é em função do L. Ela depende do valor do L. Eu só posso descobrir essa diagonal, aqui nesse caso, da fórmula, se eu souber a medida do lado do quadrado. Então, vamos ter o que agora? Olha só, segundo passo da questão. Tu já memorizaste que a fórmula é L raiz quadrada de 2
O L você encontrou é 5. Então, ficaria 5 raiz quadrada de 2 centímetros. Este é o nosso primeiro exemplo. No segundo exemplo, bora ver o que é que eu tenho aqui, né? O segundo exemplo já está pedindo que eu calcule o perímetro de um quadrado de diagonal 20 metros. Então, dessa vez, eu estou lhe dando a medida da diagonal. Eu não quero dessa vez encontrar. Eu já sei que nesse exemplo, a diagonal vale 20 metros. Olha só. Diagonal é igual a 20 metros. Mas qual é a fórmula correspondente à diagonal de um quadrado? Está fresquinha nessa memória, tá? Ainda está aqui, ó. Então vamos trocar aqui o D, que indica a medida da diagonal, pela sua respectiva fórmula, que é L raiz de 2. L raiz de 2 igual a 20. Raiz quadrada de 2 está multiplicando, vai ter que sair daqui. Vai passar dividindo, porque eu estou querendo nessa questão encontrar o perímetro do meu quadrado. E o perímetro seria a soma das medidas dos lados desse quadrado. Então, eu tenho que descobrir o meu L. O L indica a medida do lado do quadrado. Então, o 20 que está ali multiplicando, perdão, a raiz quadrada de 2 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo, né? Ficou, então, 20 sobre raiz quadrada de 2. Ao som do Carnaval de 93. Chaco... Eu dou em cima, eu dou embaixo, tá aqui, raiz quadrada de 2 em cima e embaixo. Então, quer dizer que o meu L vai ser igual, vejam só. Multiplicação de frações é o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 20 que multiplica a raiz de 2, ficou 20 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, que multiplica a raiz quadrada de 2, dá a raiz de 4, que é igual a 2. Traz para cá minha resposta para essa parte da questão. 20 por 2 dá igual a 10, então ficou 10 raiz quadrada de 2, isso aqui em metros. O que foi que você encontrou? Você encontrou a medida do lado do meu quadrado. Lembrando, minha canquete, meu canquito, a questão é que você encontre o perímetro do quadrado. Seria o quê? Seria L mais L, 2L, 2L mais L, 3L, 3L mais L, 4L. Então ficaria assim, ó. Perímetro do meu quadrado vai ser 4 vezes L. Foi por isso que na passagem anterior, você precisou encontrar o valor do L. Então, meu perímetro vai ser igual a 4 vezes 10 raiz quadrada de 2. E essa multiplicação do 4 com 10 resulta em 40 raiz quadrada de 2 metros. A pessoa que criar lá a questão, ela vai dizer se vai querer que você faça a raiz de 2 com aproximação de uma ou duas casas decimais ou deixa assim mesmo. Aqui no caso, eu criei essa questão e vou deixar a raiz quadrada de 2 ficar na nossa resposta sem nenhum problema. Então, você viu aí a fórmula correspondente à diagonal do quadrado. Mas aqui na tela vai aparecer para você agora um link que vai ser o seu plano B. Caso você esqueça essa fórmula, vai fazer o quê? Então você vai pegar agora o link que apareceu, vai lá ver a aula, porque lá eu vou te salvar para você que tem problema de amnésia, tá bom? Bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!